A forma como você joga jogos é a forma como você faz tudo. Pode parecer um pouco tosco e meio clickbait no início, mas nesse vídeo eu meio que quero falar um pouco sobre o que essa frase realmente significa e como eu e você podemos usar ela para fazer algumas mudanças positivas e melhorar a nossa vida. Eu vou falar algumas experiências que eu passei há pouco tempo atrás para exemplificar e também algumas coisas que eu refleti nas últimas semanas. Então, recentemente eu joguei Cyberpunk pela primeira vez desde o lançamento, porque eu fiquei sabendo que adicionaram uma DLC com Idris Elba, e pra quem conhece ele sabe que O cara é foda, patroa. eu, lendo mais como fã dele, eu também não deixaria de jogar. Mas o que aconteceu foi que a DLC só começa bem mais tarde dentro do jogo. E o recomendado é que você termine a história base do jogo, ou a maior parte dela, antes de começar a DLC. Sabendo disso eu pensei, beleza, se precisa fazer isso, eu vou fazer, né? Até porque eu também queria dar uma chance pro jogo pra ver se ele tinha melhorado. Já que o único motivo de eu não ter jogado Cyberpunk até hoje era porque o jogo parecia um tijolo no lançamento. Me ajuda aqui, pô! E lá fui eu. Eu comecei a jogar e fiquei realmente interessado no jogo. Na primeira semana, eu marquei acredito que 38 horas de gameplay, o que é muito, considerando que eu tenho outras obrigações pra fazer. Tá batendo um. Na semana seguinte, embora minhas horas de gameplay tenham diminuído consideravelmente, porque eu já tinha ficado entediado com o jogo, nos dias seguintes, outros jogos e coisas começaram a chamar minha atenção. Uma delas foi que eu comecei a aprender violão, e quando eu percebi, eu tinha largado o jogo de mão antes mesmo de chegar na DLC. Mas uma coisa que o Cyberpunk fez por mim, quando eu vi o Keanu Reeves no jogo, foi me fazer querer assistir os filmes do John Wick, e foi lá que eu ouvi essa citação. A forma como faz qualquer coisa é a forma como faz tudo. Dizia que era a primeira e a última regra da vida. Em um primeiro momento eu pensei, esse cara tem cara de quem sonega imposto. E o meu próximo pensamento foi que essa frase, ela fazia um certo sentido. Mas se isso estiver certo, então a maneira como eu jogo jogos também reflete como eu faço tudo. Reflete como eu vivo a vida. Eu fiquei pensando sobre essa frase e sim, eu acho que isso é verdade. Eu não tô dizendo que essa frase fala que se você jogar com a katana no Cyberpunk, automaticamente você vai virar um samurai na vida real. O que ela diz é que as ações que fazemos, sejam elas grandes ou pequenas, rápidas ou devagar, tendem a seguir um padrão. Isso significa que, em geral, as pessoas pensam e agem de maneira repetitiva. Acredito que você já tenha ouvido em algum lugar que os humanos são criaturas de hábitos. Se você é uma pessoa que pensa muito e planeja muito na vida, as chances de você jogar algum jogo da mesma maneira são altas. Ou se você é uma pessoa doida que não pensa muito nas decisões que toma e gosta de correr riscos, você provavelmente já gastou R$ 1.000 em algum skin no LoL. No meu caso, eu sou o tipo de pessoa que sempre acaba achando algum jogo espetacular, mergulha de cabeça nele, mas depois fico entediado e engaveto ele sem completar a história. E se você prestou atenção no que eu disse até aqui, você já imagina que isso significa que eu sou exatamente assim, na vida real também. E isso é um saco. Porque é praticamente verdade. Eu sou um iniciador de coisas em série. Eu me interesso por alguns hobbies e projetos, começo muito animado, fazendo todo dia, mas depois eu vou desanimando e largo de mão, sem saber exatamente o porquê. É difícil para mim manter alguma coisa consistente por um longo período de tempo, ou até completar. É como o violão que eu citei antes. No começo eu tava tocando todo dia, mas hoje fez 4 dias que eu peguei nele para tocar. E eu também comecei a ler um livro há uns meses atrás. Eu cheguei na metade dele e fechei o livro. E até hoje eu ainda não sei o final porque eu não terminei ele até agora. Eu acho que é por isso que essa frase mexeu tanto comigo. Outra maneira de eu perceber que essa frase contém alguma verdade é que durante o final da minha campanha no Cyberpunk, eu comecei a correr de missão em missão até chegar na DLC. Naquele momento, o jogo ali pra mim parecia apenas uma lista de tarefas, mas eu continuei jogando mesmo assim, só pensando em chegar logo na DLC. Vá aqui atirar nesse cara, saqueie isso, transporte aquilo. Eu quero dizer, às vezes é assim que a vida real se parece também. Nesses últimos meses que passaram, eu tenho sentido uma pressão cada vez maior para conquistar e alcançar as coisas que a sociedade meio que decidiu que são as missões principais da história. Nesse exato momento, se eu tivesse uma caixa de missões flutuando acima da minha cabeça, estaria escrito nela: conseguir uma riqueza considerável, encontre alguém para começar uma família e ache seu propósito na vida. E sabe, ultimamente eu venho tentando alcançar esses objetivos. Assim como no Cyberpunk, é como se eu estivesse vivendo no automático e tudo fosse apenas uma lista de coisas para completar, mas não tá sendo nada divertido dessa forma. Eu vivo muito focado em chegar ao fim da jornada. Eu preciso ir aqui fazer isso, conhecer muitas pessoas, comprar essas coisas para continuar progredindo na vida. O engraçado é que eu nem sempre fui obcecado para cumprir esses objetivos a todo custo. Assim como eu também nem sempre me apressei só para ver o conteúdo do jogo. Eu me lembro da primeira vez quando eu era criança, lá em 2012, em um sábado à tarde, jogando GTA San Andreas pela primeira vez, sem nenhum objetivo, apenas vagando no mapa por onde quer que a minha curiosidade me levasse, colecionando memórias daquela época que faziam o mundo parecer mais vivo
e colorido. Eu verificava cada lugar que eu conseguia entrar, sem me preocupar em ter que acabar com a Cracolândia do Big Smoke, porque eu estava aqui, tentando achar o pé grande no Monte Challenge, tentando me tornar um bombeiro ou um paramédico. O meu estilo de jogo naquela época refletia a minha perspectiva sobre a vida. Eu ainda era um garoto curioso que estava descobrindo como eu me encaixava no mundo. As missões principais ou missões secundárias, nada disso realmente importava. Eu ainda não sabia, mas naquela época eu estava praticando estar presente e aproveitando o meu tempo com o jogo. E eu realmente preciso ser mais parecido com o meu eu do passado nesse quesito. O bom é que podemos usar o fato de que pensamos e agimos de forma consistente para fazer algumas pequenas mudanças na nossa vida e transformá-las em uma bola de neve de mudanças maiores e mais impactantes. Existe até um livro só falando sobre isso, chamado Hábitos Atômicos, que com certeza você já deve ter ouvido falar, se você gosta de autoajuda. Plante uma pequena semente de mudança e mantenha-se consistente com ela até que a semente se enraize e pronto, você terá uma grande árvore. Afinal, todas as grandes coisas vêm de pequenos começos. Se eu quiser me tornar alguém que se compromete com hobbies e com os projetos que eu me proponho a fazer, levando eles até o fim, então eu posso começar terminando o que eu me proponho a fazer nos videogames. E se eu quiser voltar a aproveitar a vida tranquilamente e não ficar perdido na minha cabeça, pensando em como eu tenho que completar minhas missões principais, custe que custar, eu posso começar parando de correr pelo conteúdo dos jogos. E em vez disso, eu posso apenas ir devagar, encontrando a diversão na gameplay momento a momento. A ideia é que comigo fazendo essas pequenas alterações em algo tão pequeno como na minha gameplay de um jogo, eu também possa começar a mudar a maneira como eu leio livros, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu dedico tempo e energia às coisas que realmente importam pra mim e a como eu vivo a vida. Então esse foi o desafio que eu me propus a fazer. Se você tiver ambições como se tornar mais sociável ou mais comunicativo, a melhor maneira de começar é começando pequeno e manter a consistência. Agora, se você quer aprender a ser mais gentil, você pode começar parando de querer criticar as pessoas com quem está jogando. Boludo, cabeça de Essas pequenas coisas que podemos fazer enquanto estamos jogando pode acabar fazendo um grande diferencial a longo prazo, porque a forma como faz qualquer coisa é a forma como faz tudo. Beleza?